Beleza, galera? Como é que estão vocês? 100%? Aqui novamente Sérgio Santos com o André Moura na nossa Comunidade Segura Podcast para falar com você que está em casa de uma segurança pública diferenciada, uma segurança pública cidadã, onde vai ter aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, os corpos de bombeiro, as guardas municipais que estão sendo convidados agora também para participar. E hoje, novamente, a gente tem sempre trazendo pessoas especialistas mesmo, pessoas queridas que a gente conheceu e que acaba de conhecer. Né, André? É isso aí. Hoje nós estamos com a Luana, que é da Polícia Civil do Distrito Federal, e o Thales, ambos um escrivão e agente de polícia. Que gostaria que vocês, né, se apresentassem melhor, que eu já vou entrar logo com a pergunta mais difícil da segurança pública. Tá danado hoje você, hein? Hoje eu vou fazer a pergunta assim que vem lá de cima e que talvez a sociedade não entenda bem. Então, vai para os dois, que depois que se apresentarem. Então, minha amiga Luana, seja bem-vinda mais uma vez. Vou começar por você, que você é 200 anos aí, trabalhou junto muito. Luana é uma pessoa muito querida, a gente trabalhou inclusive em alguns projetos de polícia comunitária. Viu, André? Sua concorrente. Não é concorrente, não, mas deu palestra também no curso de promotor de polícia comunitária de direitos humanos, qual você dá também. Que é a coisa mais difícil, falar de direitos humanos para a polícia. Você, pelo menos, é a polícia. E eu saí olhando para o lado. Meu Deus, vou ser preso aqui. Então, seja bem-vinda, minha amiga. O microfone é tudo seu. Gostaria de agradecer ao Sérgio pelo convite. Obrigada, André, por estar recebendo a gente aqui. Meu nome é Luana. Eu sou agente de polícia há 9 anos. Atualmente eu estou em licença classista, estou atuando exclusivamente como diretora no Sindicato dos Policiais Civis do DF. Hoje, especificamente, representando formalmente o sindicato. É a primeira vez na história do sindicato que uma mulher formalmente exerce a presidência. Parabéns. Entrou pra história. Eu estou tentando, de todo jeito, entrar para a história. Mas isso é no DF ou no Brasil? Não, no DF, DF. no Simpol DF. Certo. Existem outros sindicatos que já têm presidentes do sexo feminino, mas o nosso ainda não teve uma presidente eleita nesse cargo e ainda não tinha tido alguém respondendo formalmente no cargo do sexo feminino. Mas isso acabou. E aí, meu amigo Thales, fica com ciúme, não fica? O Thales que é um grande amigo também. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Sérgio, André, tá? É muito gratificante poder estar falando aqui, levar as questões da Polícia Civil, né, para a comunidade. E eu acho extremamente importante, a gente passou da hora já de ter uma mulher, né? Eu percebo, assim, que nós temos, além da Luana, temos outras diretoras mulheres, e especificamente nessas últimas questões que tratamos com o governo do Distrito Federal, com o governo federal, né, porque é uma questão híbrida, teve um toque diferente, uma forma, uma abordagem diferente que você percebe que abre portas pela expertise, pela análise que o homem acredita que seja mais centrado ali, objetivo, ele olha para um lado e foca naquilo, né, que eu falo ali da Dênia, que é a diretora de assunto sindical nosso. Jogo de cintura, que vai né? Isso, a Luana. Então tá sempre ali, sabe? Você foca em uma coisa e elas estão já, não, tem que ser assim, né? E eu acho que os próximos passos, eu acredito que sejam mais progressivos no sentido de colocar uma mulher à frente do Simpol. Que maravilha. O André tá doido aqui para fazer uma pergunta, mas como aqui o próprio nome do nosso podcast é Comunidade Segura, né? Eu queria fazer uma pergunta logo para vocês dois, daí a gente vai para a pergunta difícil. Vai para a pergunta de R$1 milhão. De R$1 milhão essa pergunta. Vai para a pergunta de R$1 milhão. Começar por você, minha amiga. Qual a importância para a comunidade da Polícia Civil para a comunidade? Qual a importância da Polícia Civil nesse contexto de segurança pública cidadã? Vamos lá. A Polícia Civil, ela é a polícia judiciária, né? Ela tem como atividade natural a investigação. Então, a nossa missão é apurar a verdade dos fatos quando a gente tem algo que, pela lei, foi descrito como crime. Nós temos o contrato social e as liberdades são tolhidas pela legislação dizendo o que é crime e o que não é.
Só que não é sempre automático isso. Aconteceu um fato, isso vira o crime, porque nem sempre está tudo ali evidente. Então, a Polícia Civil, ela existe para fazer virar papel, virar processo, porque é um pressuposto do Estado Democrático de Direito, tudo isso. A gente existe para verificar o fato, verificar as provas, ligar o fato às pessoas envolvidas e elucidar a verdade. Há uma confusão que muita gente acha que o nosso objetivo é a condenação. Não é. O nosso objetivo é a elucidação dos fatos. E nesse contexto a gente entra aí na questão da cidadania. Porque se fosse a condenação, nós teríamos uma polícia civil meramente punitiva. Nós temos sim o caráter punitivo quando é necessário reprimir, né? E você constata que efetivamente houve um rompimento do contrato social. Certo. Mas quando não o é, também é nosso dever liberar as pessoas que estavam envolvidas naquela apuração dessa responsabilidade que não é delas. Entendi. Então, o papel da Polícia Civil é investigar. Investigar com a qualidade que a nossa Polícia Civil do DF entrega, com um percentual bastante significativo, de mais de 90% de elucidação. Então, é um preparo, uma técnica, não é algo aleatório, não é algo que se faz ali só no dia a dia. O Thales, que é um escrivão, ele pode falar melhor sobre... Não melhor, né? Mas complementar essa informação, né, Thales? Eu acho assim, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem um diferencial porque a gente faz uma descentralização da investigação especializada. Se você for em outros estados, você vai... teve um homicídio, então vai para a CH. É a CH que vai apurar aquele homicídio. Então, ela está no centro, né, da cidade. CH só os demais estados, né? O crime CH de combate ao homicídio. Eu estou falando de uma forma genérica em outros estados. Então, teve um homicídio, aquela unidade especializada que está fora daquela região vai elucidar aquele crime. Aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil, em cada circunscricional, que é aquela delegacia de ponta que está na comunidade, ela tem cada seção como se fosse pequenas especializadas. Então, eu tenho uma CICVIL, que são policiais, são agentes de polícia lotados naquela unidade ali, que já conhece todo o território, já tem todo o domínio, e quando tem um homicídio, eu não transfiro para uma outra unidade. Eu vou e elucido. Então, é um reflexo de ter Por que a gente tem, como a Luana falou, 90% de elucidação, onde eu sou lotado e várias outras circunscricionais estão com 100% de elucidação de crimes. Por quê? Maravilha, porque quando o crime acontece, você já tem aquele domínio, você já meio que... praticou, foi naquela região, tem uma rivalidade, o tráfico ali já sabe, já faz aquela investigação, é fulano de tal, ele é o autor. E aí você consegue, inclusive, ter a certeza com diversas provas, né, no decorrer da investigação. Isso facilita muito. Então, é meio que o inverso. Quando você tem uma polícia fortalecida, você consegue fazer com que cada circunscricional tenha uma microespecializada. A gente tem as DEANs, mas nós temos as SANs em cada delegacia. Então, cada delegacia tem um atendimento específico para tratar dos crimes sexuais, crimes contra a mulher. Tem um atendimento agora que está muito alto, que é o crime cibernético, que é 90%, eu acho, de cada circunscricional são registros de crimes cibernéticos, fraudes, golpes do WhatsApp, né? E aí a gente vem esbarrando no efetivo, vai minguando, você não tem aquela muita ocorrência e tudo. Esse e fortalecimento que você falou aí, a gente vai tocar daqui um pouquinho, porque o meu amigo André aqui chega a estar coçando aqui para fazer a pergunta dela. Mas nessa perspectiva da polícia cidadã, né? Isso que ele falou da descentralização atinge exatamente os pressupostos da polícia comunitária, Sim. que é conhecer o espaço, o envolvimento com o espaço, conhecer as pessoas, já ter tido contato anterior e gera aquela relação de confiança. Então... Parando a parte que eu diga, né? Sim. E aí a Polícia Civil descentralizada, mas não só descentralizada, também temos todas as especializadas, né, ali no complexo, mas promove a segurança cidadã. Isso. E a Luana foi chefe da seção de polícia comunitária. Sim. Né, Luana? Por quanto tempo? 5 anos 5 seguidos. anos, então. Foi no Paraná, não foi?
Também. Não fui chefe no Paranoá, mas fui na primeira DP, na Asa Sul. Aliás, para a comunidade, ela é chefe. E quando você faz a análise de resposta ao crime, toda essa questão do trabalho da polícia comunitária, você trabalha com crimes menores e quando você dá uma resposta efetiva, você... É como se você estivesse falando para aquela comunidade, ó, aqui existe o Estado, a presença do Estado, aqui existe a polícia. Então você não rompe para crimes mais graves. Né? Então é extremamente importante essa proximidade, essa resposta. Então, se a Polícia Civil é uma polícia investigativa e elucidativa, a atuação dela é sempre pós-ocorrência de crime ou possibilidade de crime. Vou reduzir. Pós-ocorrência ou ela tem também um papel de prevenção, um papel preventivo? Tá. E qual seria? A gente não pode falar que ela é somente repressiva, né? Porque a polícia ela tem o poder de polícia de atuação em flagrante, então nesse caso seria no momento, mas também no momento em que você recebe. Isso é muito claro na polícia comunitária, nas SPCOMs. Quando você recebe uma primeira ocorrência de alguns envolvidos, você tem ali um microconflito. Se você soluciona esse microconflito, você resolve preventivamente o agravamento da violência em relação àquelas pessoas e um possível confronto de natureza ainda mais cruenta. Então, a gente realmente trabalha na prevenção, fazendo mediações, fazendo com que essas pessoas entendam que existe o poder do Estado ali, que elas não podem agir daquela maneira. Então, existe o trabalho preventivo também. Quando você dissolve uma organização criminosa, né? Quando você dissolve um grupo que vem promovendo delitos, isso previne a reincidência deles ou a continuidade delitiva. Então, a gente tem um viés repressivo após a ocorrência do crime, mas toda essa investigação resulta numa prevenção antecipada. Para que o espectador compreenda por que a Polícia Civil Investigativa ela é também reconhecida como judiciária, porque à luz do processo penal ela é a polícia judiciária, mas na doutrina do direito a judiciária já é aquela que auxilia o judiciário lá diretamente. Só para entenderem. São duas doutrinas. A tradicional, que explica como investigativo e judiciário como sendo a mesma coisa, e uma doutrina moderna, que você avança como a investigação é um universo. Só que quando se fala em polícia judiciária, é quando você cumpre, quando vem para a Polícia Civil o cumpra-se do judiciário. Certo. O juiz fala... ao delegado e seus agentes que vá fazer o cumprimento de mandado de busca, que é o executor das decisões. Exatamente. Então, mas, segundo a doutrina mais tradicional, todo crime corre em um processo. Certo. E a polícia que atua no processo é a Polícia Civil, que é, portanto, por ser no processo, a Polícia Judiciária. Ok. Enquanto o André, então... pega aqui o celular dele para aqui... fazer a pergunta de novo, já vou atrapalhar. Já tô ficando com medo. Eu vou pedir para você que está aí nos assistindo, se inscrevam, compartilhem, curtem. Vocês estão tendo a oportunidade, faça pergunta. Vocês estão tendo a oportunidade de ver o outro braço da segurança pública. Né? Como eu costumo dizer, segurança pública a gente não pode ver somente como uma árvore. Né? A gente tem que ver como uma floresta. Então... faça sua pergunta, compartilhe, curtem, se inscrevam aqui, porque vocês estão tendo a oportunidade de ter duas feras aqui da Polícia Civil representando o sindicato e a própria Polícia Civil. Né? Então, faça isso. Diga lá, meu amigo André, vai botar fogo no parquinho? Então, qualquer pessoa tem dúvida quando lê a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Então, o que significa para você e depois o que significa para você? Preservação da ordem pública é o Estado se manter organizado. Você não deixar que ele seja subvertido.
Vamos colocar na prática, qual a preocupação hoje, principalmente do Distrito Federal? Crime organizado. Certo. Crime organizado. No âmbito da Polícia Civil, e aí já pegando o gancho da sua pergunta que falou sobre prevenção, a Polícia Civil, ela faz um monitoramento contínuo sobre crime organizado, tanto dentro dos presídios quanto fora, nas comunidades, não só pelas especializadas, mas também pelas circunscricionais. Então, como que você está fazendo esse trabalho de preservação da ordem pública? Por meio da investigação, fazendo esse monitoramento. Como que você evita que o crime organizado se instale? Porque ele já está. Ele está em todos os territórios, né? Mas que ele se enraize aqui dentro. Você consegue fazer esse monitoramento, você faz esse combate de dentro para fora, do pequeno para o grande, do micro, onde ele quer se instalar. Eu sou lá de Planaltina. O crime organizado está tentando se instalar lá. Mas se eu pego os pequenos grupos, as pequenas gangues, as pequenas organizações criminosas que eles querem aliciar e você desbarateia, né, no popular, eles não conseguem. Então ali eles falam, aqui eu não consigo mais. Aí eu vou para São Sebastião, ali também tem uma atuação, e se você combate aquela pequena região, você também impede. Então, Mas aí é a atuação do dever do Estado. Aí agora, e a responsabilidade de todos? Essa parte aí a gente aprende no curso de polícia comunitária, né, Zé? Vamos aí, Lu, pode ficar à vontade. Porque a parte do dever ele já explicou com categoria. Então, a questão de ser responsabilidade de todos é muito interessante de trabalhar, porque a gente vê as pessoas numa postura muitas vezes passiva, né? Só demandando providências do Estado. E, na verdade, todos nós temos a responsabilidade de cuidar da segurança. Hoje mesmo, eu caminhando na minha rua, verifiquei um vazamento importante de água que está gerando erosão no asfalto, que pode gerar uma queda de um asfalto que já caiu. E tomei as providências devidas. Dá trabalho, é chato, você liga, demora a falar numa ouvidoria, registra um protocolo, mas você toma providência que evita um acidente de trânsito com vítima no futuro. Então, todos Como nós... aconteceu até no setor policial sul agora. Isso, né? Exatamente. Então, todos nós somos o Estado, né? Certo. E nós devemos demandar também, proativamente, como fiscais de desordens. Porque a criminalidade, ela nasce das desordens. Então, quando a gente trabalha em cima dessas desordens e conta com todos os cidadãos como um braço do Estado, fica muito mais fácil. E não é, assim, uma mera expectativa de que todos possam agir com responsabilidade. Não. Você quer uma comunidade segura para você. Então, você tem que agir consoante esse seu desejo. Porque se você lava as mãos, Jesus está crucificado. Lu, esse fortalecimento que você fala aí, também, e aí o André, eu não sei se eu passei até uma informação errada para ele, e eu vou voltar lá no Thales, que é do fortalecimento. A comunidade também tem que fortalecer as instituições, como você falou aí. Com certeza. E a pergunta de R$1 milhão. Polícia Civil do Distrito Federal, hoje ela está fortalecida, hoje ela precisa e tem potência para realmente dar essa segurança pública cidadã que tanta comunidade necessita, que eu acho que é importante a sociedade saber disso. Né? Até para proteger a instituição. Sim. Até porque tem uma nota jornalística desse ano que diz que em 10 anos a comunidade no DF aumentou exponencialmente, mas o efetivo da Polícia Civil diminuiu, que está abaixo de 5 mil policiais. Posso começar? Nós estamos em crise de efetivo. E por mais que seja uma polícia... porque o policial civil hoje ele é um analista de sistemas. Então você tem que entender muito de sistema para você elucidar os crimes. A gente vive, na verdade, uma pandemia de crime cibernético. Pandemia de crime, todo mundo conhece alguém. Você não vai mais conhecer alguém que foi assaltado na rua, levar o celular, o carro. Mas você vai conhecer alguém que teve o cartão clonado, o celular, invadiram o seu celular, fizeram empréstimos, acabou com a sua vida financeira. Eu comprei fralda ontem. Te desestruturou todinho. E há um risco de colapsar
Olha aqui. Há um risco de preocupante, viu, colapsar. André? Por quê? Onde eu estava falando de cada delegacia tem a sua micro especializada, e isso é extremamente importante. Por isso o DF é um dos fatores para que não sucumba como outros estados sucumbiram, não por conta da polícia, mas por falta de investimento, falta de investimento, né? Por razões do governo. Mas nós precisamos enxergar que seções de investigação que cuida desses crimes cibernéticos, que hoje 80% das ocorrências são voltadas para isso, não estão sendo elucidadas. Não tem falta de efetivo e, principalmente, não basta apenas contratar. A gente tem aí 1.500 novos policiais para entrar, mas o policial que combate esse crime, ele é um especialista em técnico de informação, tecnologia da informação. Ele é da área do TI. Então, o mercado quer aquele policial. Fala, não, eu vou te pagar aqui 3, 4 vezes mais fora. E esses policiais estão saindo. Os peritos da Polícia Civil estão saindo. Então, há uma evasão muito grande. É uma evasão média de 150 policiais especialistas por ano. Antes que você comece a tua resposta, eu tive quinta-feira, foi, André? Quinta-feira tive uma reunião no Conselho do Itapuã. E eu não sei se isso vai se encaixar no que você está falando, Thales. Mas, por exemplo, o Distrito Federal hoje ele quer se tornar cidade inteligente, né? De câmeras. E eu fiz esse questionamento para o secretário. Câmeras é bom? Eu acho que é. Mas se você não tiver o guardião, igual você está falando aí, Thales, não funciona. Eu dei até o exemplo se a câmera não era aquele desenho do Transforme, né? Que ela filma, já sai 2 braços e pega o criminoso. Será que é isso, Lu? Estão querendo realmente transformar ou substituir o humano pelas câmeras, é isso? Não, eu imagino que não. Acho que é uma atuação conjunta mesmo. E é a nossa única salvação, essa atuação conjunta da inteligência artificial com o técnico de informação, com as pessoas, os especialistas na elucidação de crimes. Esses 3 elementos, eles têm que caminhar juntos. E aí a gente tem um grande potencial da Polícia Civil, um grande diferencial, porque, de acordo com as missões, né, as atribuições originárias das polícias, a Polícia Civil que está nesse espaço virtual. É ela que ocupa esse espaço. E a gente vê pela migração delitiva, porque essa questão cibernética ela é mais recente. Então, a gente vê efetivos de polícias militares muito incrementados e de polícias civis investigativas bastante reduzidos. Praticamente todo ano tem para PM, né? Com um quantitativo 5, 6 vezes maior. Só que precisa ser observado sob pena de colapsar. É uma tragédia que nós estamos anunciando. Que o efetivo da polícia investigativa precisa aumentar drasticamente para acompanhar essa migração delitiva virtual. A gente não tem um policiamento repressivo patrulhamento virtual. Não existe isso ainda. Isso vai ser transformado? O policial militar vai precisar, né, adquirir novos conhecimentos e trabalhar de uma maneira distinta, enfim, vai acontecer. Mas, atualmente, quem ocupa o espaço virtual é a Polícia Civil. Sim. E o efetivo precisa estar presente nisso, né? Deu um boom que... Aí a você pandemia tem... ajudou muito, A pandemia né? ajudou, e aí você tem a questão de violência doméstica, que é um fator negativo dentro do Distrito Federal. São muitos registros de violência doméstica. E você tem que colocar policiais suficientes para investigar aquilo lá dentro das sessões de atendimento à mulher. Você tem os crimes violentos, que se você não mantém esse controle, ele volta a crescer. O governo recentemente fez a divulgação de redução de crimes violentos, menor taxa de redução de homicídio. Mas a gente precisa estudar o que está acontecendo. Existe um trabalho efetivo das polícias? Existe. Mas existe também a migração. Aquele criminoso não está mais fazendo assalto, um latrocínio. Ele está dando golpes na internet. O crime migrou. E aí, dentro dessa migração, não houve um fortalecimento para que seja combatido. E o que a população espera, a comunidade espera? Eu tomei um prejuízo, antes era um celular 2, 3, 10 mil.
foi roubado, foi furtado. Agora não, agora invadem tua conta, pegam todo o seu dinheiro. É 100 mil, 80 mil. Isso virou regra. Os registros, basta isso. Passar uma semana na delegacia, o prejuízo patrimonial das vítimas é extremo. O idoso que juntou a vida inteira aquela sua aposentadoria, aquilo lá tudo vai em segundos para a mão de criminosos em outros estados, inclusive. E está cada vez mais defasado os policiais que estão nessa unidade. Por quê? Porque a política de segurança pública é redução de homicídio, roubo coletivo e ponto. E exatamente, aquele montante de vítimas que está tendo todos os dias, todo o seu dinheiro devastado, as suas contas todas devastadas, fazem empréstimos consignados. Então pegam ali 300, 400 mil de pessoas que ganham pouco. Junta a vida inteira. Então isso só se resolve com a investigação, mas para que se faça essa investigação, precisa de policiais. E isso não é um crime de sangue, mas acaba com a vida de uma pessoa. Com né? certeza. Acaba. E como é que tá as tratativas sobre isso para reduzir essa evasão ou para aumento de efetivo? Tem uma discussão sobre isso junto ao poder político aqui distrital? Como é que é isso? Tá, vamos lá. Primeiro, eu preciso fazer uma ressalva em relação ao que a gente falou no ponto anterior, que é o seguinte, ele perguntou se a Polícia Civil está dando conta. Sim. Está dando conta, ainda, né? Mas a um custo muito alto. Nós fizemos um estudo recente no sindicato e o adoecimento mental da força por carregar esse piano sobrecarregado está em mais de 70%. Ou seja, quem guardará os guardiões, né? A gente precisa do cuidado daquele que cuida. E isso é o momento atual mesmo. Todas as forças estão fazendo isso. A segurança pública inteira está apontando os dados. Olha, estamos com déficit, estamos adoecidos, estamos desvalorizados. As carreiras policiais, elas tendem a ser as mais desvalorizadas do executivo. Existem outras... e não deveria. Né? E a gente tem outras carreiras que têm atividades com menos risco de vida, com menos sobrecarga negativa, com uma valorização. Numa sociedade capitalista, vou reduzir financeira, retribuição patrimonial, condição de serviço que tem um custo para o Estado, mas que é voltar o dinheiro do Estado para aquilo, seja refletindo em condição de trabalho, seja refletindo no próprio salário daquelas pessoas. E é isso, numa sociedade capitalista de consumo, você vê como você é enxergado, a sua valorização, pelo quanto que pagam pelo seu serviço. E isso está muito aquém, especialmente na Polícia Civil do Distrito Federal, que já foi a Polícia Civil mais bem paga deste país. Hoje, ela chegou a ocupar posições ali do G4 de rebaixamento, mas hoje conseguimos um grande salto, recuperar um pouco dessa dignidade, estamos em 8º lugar, não somos mais a polícia mais bem paga do país e gostaríamos de voltar a ser, assim, não que eu queira que alguém esteja abaixo de mim, mas que eu quero estar no topo, né? Que sejamos todos no topo. O custo de vida no Distrito Federal é um dos maiores. Mas esse mito de que era a polícia mais bem paga fez com que as pessoas escolhessem vir para cá. Quando você muda essa condição, porque o pessoal fala, quando você fez o concurso, o salário era esse, então você topou esse pacto. Mas então, peraí, várias condições foram mudadas de quando eu fiz o concurso. E a minha previdência, que mexeram, né? Inclusive o número de habitantes. Então, só pode mudar quando é para nos prejudicar, as responsabilidades que aqui... Então, ou você mantém o pacote inteiro, ou você vai fazendo adaptações. As responsabilidades que aqui você está no Exato. Em relação ao efetivo, a população do DF nos últimos 10 anos aumentou 9,6%. E o efetivo da Polícia Civil na lei não foi atualizado. Então, a gente tem uma lei de 2013, né? 2013, que fez o efetivo das polícias, da militar também. E essa lei não foi atualizada. O quantitativo é aquele ainda. E na Polícia Civil, a gente tem cargos vagos. No cargo de escrivão, por exemplo, com 64% de defasagem. Isso quer dizer que para a população do DF de 2013,
64% da população estaria desassistida se não fosse a expertise e a sobrecarga dos escrivães que aí estão. Mas aí é o que você falou, aí começa a adoecer. Esse Isso, profissional é começa isso, a... É isso, Cara, exatamente esse é o ponto. Escrivão, então, realmente é um escravão, como dizem? Então, A gente tem lutado até para evitar esse tipo de nomenclatura. A gente tem buscado essa integração. A Luana sabe muito bem da busca, porque, na verdade, a Polícia Civil ela ainda é muito burocrática. Ela ainda é muito burocrática. o processo, né? Muito burocrático. E aí Todo o processo. você trabalha com demanda, não só o escrivão. O escrivão, o agente, o delegado, o perito papiloscopista, o policial de custódia. Todos eles são extremamente demandados. E aí você sai da delegacia, você leva o serviço para casa. Fica na tua cabeça. Você fala, amanhã eu tenho que fazer aquilo lá. Você tá numa sessão de investigação e chega aquela informação 11 horas da noite daquela elucidação daquele crime e você tem que desenvolver, você não para. E ainda vem o serviço voluntário, que a Luana apontou muito bem, que deu um fôlego para o Estado, mas sobrecarrega muito mais o policial. E olha que engraçado. A Constituição faz a previsão de hora extra. Você tem que receber, no mínimo, 50% do trabalho além, o trabalho extraordinário. Nós recebemos menos do que o horário normal para fazer o serviço extra, fora do horário. Então é algo que tem policial que fala, não, eu vou complementar minha renda fazendo Uber, porque o serviço voluntário... Não... E além de você estar vulnerável, muito mais arriscado, muito mais exposto. Mas voltando à questão do efetivo, existe alguma negociação, alguma Então, coisa feita para o aumento desse efetivo? Existem para a Tem Polícia vagas e Civil, tal. e aí a gente só pode falar enquanto entidade representativa da nossa categoria, né? Não conheço os processos seletivos das demais. A gente acompanha, assim, os burburinhos. Vão nomear Sim. tantos. Mas no nosso caso, existem 1.500 aprovados aguardando nomeação. Estão prontos e treinados para trabalhar. Já fizeram curso? e tudo? Já fizeram o curso. Eles estão aptos a começar a trabalhar amanhã. Se quiser, resolve os problemas de orçamento, burocracia, nomeia. Esses 1.500 não resolvem o nosso problema de efetivo. Eles resolvem parte da evasão dos últimos 10 anos. Inclusive, com a reforma da Previdência, teve uma corrida pelas aposentações, né? Então, a gente tem aí um grande lapso que precisa ser suprido. O ideal é que esses meninos sejam nomeados este ano. Porque os concursos policiais, eles demoram muito. A gente tem um concurso de, no mínimo, 1 ano. São muitas etapas e é necessário que assim seja. Mas o concurso da Polícia Civil... a pessoa não faz o curso de formação já como servidor, que é diferente da Polícia Militar, né? Sim. Então, o nosso... A militar, primeiro você toma posse e vai fazer o curso, né? Isso é muito bom, porque você prende a pessoa. Nos nossos concursos tem uma evasão pré-posse. É uma loucura. Porque você o não é concurseiro tá servidor. ali esperando e já fazendo Ele outros, continua talvez. estudando, faz outro Entendi. e assume em outro canto. Você já Dos- perdeu uma Os galera. 300 nomeados agora não entraram 300. Já saíram. Então é caro. O custo que o Estado teve para formar aquele policial é caro. Além da segurança da Ainda tem esse informação fator, da né? instituição. Do Pessoas foram investimento. treinadas, Entendi. pessoas tiveram acesso ao sistema, sabem como funciona e não vão tomar posse. Isso é uma vulnerabilidade para a Polícia Civil. Esse concurso vai prescrever, já está quase para Então, prescrever. esse concurso é uma novela, uma injustiça muito grande, porque eles fizeram a prova em 2019, né? Um edital de o 2019. curso mais longo da história. Mas a homologação aconteceu no meio do ano passado, a primeira parte. Então, Peraí, enquanto... Quer dizer que vocês estão sem novo concurso desde A 2019? última turma foi de 2014. 14. Nós somos de 2014. Nós somos A gente os não tá novinhos brincando em ainda. relação à crise de Vamos efetivo, fazer não. 10 É anos realmente de muito polícia, real e nós muito somos os séria. novinhos. A última turma era de 2014. Somos nós aqui. Então, gente, olha Já só. vai fazer 10 anos de polícia esse ano. Olha só como isso é importante. Muitas vezes a gente chega numa delegacia e aí você quer sair rapidinho, 5 minutos, você quer que os profissionais estão do outro lado do balcão ali e te atendam, né, rapidinho. E vocês estão vendo agora a prova disso.
Vocês estão vendo que não é bem assim, chegar na delegacia e simplesmente pegar e... Não, tá demorando demais. Está demorando demais porque a Polícia Civil do Distrito Federal não tem efetivo, então não dá conta. Você imagina quantas ocorrências pontuais chegam ali na Vera. Imagine o tanto que chega também... Online. Isso, que eu ia falar, Lu, pela delegacia. E vocês pegam tudo isso. Então, comunidade, olha aí. Olha aquela pergunta que eu falo para vocês. Quem guardará os guardiões? Se a gente daqui da comunidade não olhar para o nosso guardião, qualquer guardião que seja, qualquer instituição da segurança pública, a gente daqui um pouquinho vai entrar nesse colapso maior que a Luana está falando aí, mais o Thales. Sérgio, só para complementar... Pô, fica à vontade, Thales. Principal é o que vai acontecer após o registro da ocorrência. Porque a população chega nas delegacias, faz o registro da sua ocorrência e fica naquela aparência de que, pronto, registrei a minha ocorrência. O principal vem depois. Aquela ocorrência ela precisa ser apurada. E ela não vai ser apurada se não tiver um efetivo. Então, a população precisa da resposta daquela ocorrência. Não é simplesmente sair, porque causa aquela falsa sensação, que foi o que fizeram quando reabriram as delegacias. Reabriram as delegacias para dar essa sensação muitos de que está funcionando, abertos 24 mas quando você sai com aquele papel, você sai com o protocolo, o recibo de registro da ocorrência. E aí, tá... Cadê? Elucidou, não elucidou, foram atrás. Não tem efetivo para isso. Não tem efetivo para isso. Né? Aí até quando... Porque o serviço voluntário, você está na ponta registrando. Você está nos plantões das delegacias registrando. Mas não tem uma cobertura para que se investigue, se apure aquela ocorrência. A nossa hora extra ela só é autorizada em casos específicos e a maior parte dessa hora extra é para preenchimento dos plantões, que é o atendimento primário da população. Mas o produto final que a população deseja não é o balcão. Você tem algum tipo de incentivo financeiro para diligências também? Não. Para diligência, tipo, você tem que ir de madrugada em algum lugar, a equipe vai, não. Inclusive, são pleitos que nós desejamos, né? Sobre aviso remunerado. Porque aquilo é fora do expediente. O policial fica sobre aviso. O que a gente existe hoje em dia é que você vai para a operação em troca do seu horário do expediente regular. No dia da operação, você está na operação ao invés de estar no expediente. Mas você não tem uma remuneração pelo trabalho noturno. E acaba acumulando, né? Acumula. Você foi isso. uma coisa Não, pela é o que ele outra, falou. Não adianta você receber o seu BO, né? No popular. O produto final que a Você comunidade quer, precisa do o resultado. problema dela é solucionado. Porque é muito triste você virar para um cara, como ele falou, que a gente vê lá, pô, pegaram 100 mil da minha conta, vocês vão conseguir pegar esse dinheiro e devolver isso para mim essa semana? E você faz. E assim, não há uma compensação. Você perguntou, é um ponto importante, que a gente não trabalha com hora, a gente trabalha com demanda. Então, fiquei até tarde, tive que fazer um flagrante até meia-noite, fiquei de sobreaviso para fazer um flagrante, para ir numa operação, enfim. Eu vou precisar folgar, eu preciso compensar, porque eu sou ser humano. Sim. Quando eu compenso, eu trabalhei sábado e domingo, eu vou compensar segunda e terça. A minha demanda continua chegando, os meus inquéritos continuam chegando, as ocorrências continuam chegando. E aquilo lá gera uma ansiedade Ele quer enorme. Escrivão, passa um pouco E você mais adoece. Você adoece, você vê ali, nunca é infinito. E vai aumentando, Tem aumentando. muita gente pensa que é só no copiou, colou, que não tem nada a ver, né? E assim, nós somos muito cobrados. Somos muito cobrados. As elucidações não vêm. De todos os lados. De todos os lados. Aquele outro fator. Que tanto a comunidade cobra, quanto a própria instituição, quanto o judiciário. Porque você tem que dar resposta no judiciário, Ninguém nos processos. gosta da polícia. Quando você tem que conversar Nem a sua mãe gosta. Você vai conversar com o Ministério Público que está cobrando aquele inquérito. Por que já foi tantas baixas e não concluiu aquela ordem de missão, aquele resultado? Você tem que justificar. Quando vem... são vários pedidos de requisições ministeriais e ela não é cumprida. Aí o promotor simplesmente fala, a corregedoria para apurar. Por que não foi?
Aí você tem que justificar para a corregedoria porque não tem um efetivo, então fica nesse ciclo. E isso gera uma enquanto ansiedade chefe de sessão, enorme. eu, para ter essas respostas possíveis, eu fazia um controle de calendário de tipo, de tantos servidores, hoje eu tinha um à disposição, tantos à disposição. E aí você tem que lembrar que naquele período X você não tinha ninguém à sua disposição para sair, para fazer diligências. Então teve que ficar parado esperando, sabe? Então você tem que ter um controle além para justificar a Minha demora, amiga Luana, né? eu falei aqui no podcast passado, que a gente está falando até do saúde mental dos policiais. A gente ia chegar lá. E a gente colocou aqui Tá que a síndrome de herói, eu não sei se está na comunidade, o André fez até esse questionamento, ou na instituição que prega isso, né? Quando eu falo que a profissão de policial ele tem que ser profissão e não devoção. Né? Porque, como o Thales falou, nós precisamos comer, dormir. Então, o que você acha disso? É a instituição que faz isso? Ou a comunidade que te empurra porque ela tem no seu imaginário essa ideia ainda de que o policial é indestrutível, é o Robocop? O que vocês acham dessa? Eu acho que ele tem todas essas perspectivas mesmo. Ela tem a perspectiva interna, a autocobrança de, primeiro, você como fiscal, né, de lei, investigador, aplicador do correto, você já assume essa postura de que tem que estar sempre certo, né? Isso já, internamente, já gera ansiedade. Também tem a postura da sociedade para com o cargo e da instituição para o policial. Então, é de todos os lados mesmo. Ela é interna da instituição, da sociedade. A mídia exerce um controle da postura do policial muito cruel. A mídia não conhece os procedimentos policiais, os treinamentos policiais, mas tem um julgamento muito ávido, negativo, em cima das operações e das decisões policiais. Nesses treinamentos aí que eu vi muita gente falar, que parece que o policial, né, o operador de segurança pública, ele sabe de todo o Código Penal de trás para frente, frente para trás, ele acerta uma mosca 5.212 metros e 1 centímetro. Então, assim, quando esse profissional erra, parece que a carga é forte, é muito grande, é tonelada, né, Sandra? Mas aí o que acontece? E tudo bem que fosse assim, Sérgio, mas que tivesse a valorização correspondente a isso. Sim, tem esse outro né? lado, né? Porque também é uma figura necessária, a última barreira entre o bem e o mal. Então, totalmente. beleza, é isso que vocês vão cobrar de mim? É isso que vamos cobrar de você. Então tá. O correspondente a isso é isso aqui. Você vai ter sua vida resolvida. Me dê a missão, mas me dê os meios também para cumprir. É isso. Quando você falou do super-herói, né, eu já fiz tratamento psiquiátrico, psicológico, em decorrência de ansiedades, decorrência do trabalho. E a psicóloga falava, isso é síndrome do super-herói. Não que você se sinta um super-herói, mas é a questão de você querer dar resposta para tudo por ser policial. E assim, eu sou apaixonado pela minha profissão, pela polícia. E aí eu acho que a gente se embebeda além do limite e, como a Luana falou, não vem nenhum amparo, vem a população te recrimina como se você fosse um criminoso, você está fazendo alguma coisa ali, tudo, e se não acontece, a culpa é sua. Então vira uma bola, né, essa síndrome do super-herói, mas eu acho que tem isso da vocação. Os policiais, muitos dos policiais que estão hoje são policiais porque gostam de ser policiais. Vocacionados. São vocacionados mesmo. Né? Você tem, depois do teu horário, acontece um crime, você vê o pessoal, vamos ali e tal, e você vai na folga, você vai. Mas quando você gosta, você vai. E aí você precisa ter um acompanhamento contínuo, psicológico, porque você acaba sacrificando o outro lado da tua família. Porque isso aí a comunidade, ela não sabe desse outro lado. Você está entendendo? Exato. É o desconhecimento. Assim, ó, por exemplo, a gente tem a dedicação exclusiva, né? E hoje em dia as pessoas querem mais dinheiro, as coisas crescem o preço rápido, então ninguém consegue
as pessoas normais, todas. Sim. Fazer uma coisa só. Hoje em dia, todo mundo na família trabalha, porque todo mundo quer crescer renda e tal. Você quer que esse policial se dedique a isso, que ele se especialize nisso, para que ele cada vez erre menos, né? Porque você não quer nem que ele erre. Então, você precisa custear isso que ele não vai fazer. Isso que você não quer que ele faça. Você quer que ele esteja à disposição integral para você. Então, isso precisa ter uma contrapartida, sabe? Isso precisa ser reconhecido. É complicado um pouco você falar que a polícia vai ser profissão, sabe? Que você vai poder fazer Sabe que nem... por quê, Lu? Porque é como o Thales falou, quando a gente entra nessa caixinha de devoção, aí vem esses problemas, esse drone de burnout. Então, mas eu acho que o problema, ele surge no descompasso entre a dedicação e a valorização. Mas é isso. Exato. Porque se houver só a dedicação e a devoção, com a contrapartida correta, é o formato mais ideal possível. Essa devoção aí que eu falo é porque a instituição, eu não sei como é que é lá. Eu acho que eu sei o que você tá tocando. Que nós somos só um número. Exato. Nós somos só um número do outro, né? Na minha instituição, e eu falo isso aqui sem nenhum milímetro de errar. Nós somos sem um milímetro. Tem que fazer a missão. Tem. Se não tiver o soldado, vai o cabo. Se não tiver o cabo, vai o sargento, aí o subtenente. Daí para baixo vai. Para cima não, mas para baixo vai. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu acho perigoso. Né? Ser direcionado demais a instituição. Porque você veja bem, quando a gente está na rua, isso só falo desse lado de cá também. Por exemplo, eu estou na rua representando não deveria um estado, ser assim no ideal. Eu estou representando um estado aqui, Thales, e quando eu vou para uma ocorrência que, infelizmente, eu tenho que deter alguma pessoa e alguma coisa der errado, o estado não me protege, não. Se vira, você que tem que pagar o advogado. Então, essa aí que eu acho que é muito perigoso. Eu não sei se seria imprescindível, se bem que é o Estado que dá isso, mas como o Thales falou, alguém, alguma instituição, sindicato ou qualquer outra instituição, na hora que esse policial entrar, ele já entra com essa mentalidade. Um fator questionado aqui... Eu sou um profissional. São trabalhadores. Essa devoção. Isso. Perfeito. Um fator questionado aqui, anteriormente, foi que a policial falou o seguinte, que ela erra, mas a instituição ela não procura saber o que a levou a errar, e a corregedoria vem e pune. E no outro dia ela está na escala de serviço. Então o que acontece? Ela vai para a rua uma bomba relógio. Porque ela está punida, se errou foi porque está com alguma deficiência, algum problema, e a instituição não foi treinada para voltar e volta para errar de novo. Isso. Aí o que acontece? Vai a pergunta. A Polícia Civil do Distrito Federal hoje, como é que ela cuida do seu efetivo nesse aspecto de adoecimento mental, que inclusive você falou que você foi vítima? Como é que a instituição ampara? A gente fez uma live no sindicato, né? O sindicato está pautando bastante essa questão. E nessa live nós pegamos o pessoal da policlínica ali. E lá foi dito os mecanismos que tem institucionais em relação ao tratamento dos policiais. A nossa policlínica, ela tem muitas... Acontece. A nossa policlínica, ela tem muitas ferramentas. Mas é deficitário, precisa aumentar, melhorar, e inclusive aumentar e melhorar o acolhimento do policial. Precisa comunicar mais, chegar, a capilaridade dessa informação, chegar no policial de ponta, que ele pode procurar aquilo, que aquilo é gratuito, que aquilo é para ele sim, quebrar esse mito de que o policial não pode pedir ajuda, né? Que ele não pode ser cuidado, que ele sempre será o cuidador. Mas lá também não é chamado de doido, não, né? O doido ou o espertinho. Então, quebrar esse mito do adoecimento mental, que não é exclusivo das polícias, mas nas polícias é mais forte ainda, né? E precisa melhorar, mas existe sim. Em relação à punição, nós acompanhamos no sindicato como braço amigo do policial que eventualmente cometa alguma transgressão. Mas isso que você falou é algo que eu vejo como muito cruel, especialmente da mídia em cima do policial. As pessoas, elas não conhecem os treinamentos, os instrumentos
e os procedimentos operacionais das polícias. E elas cobram em cima de um ideário fictício e hollywoodiano, né, dos policiais. Por exemplo, quando você toma posse, você ganha da polícia, pelo menos antigamente, você ganhava uma arma e uma algema. E você quer uma polícia com uma comunicação não violenta. O que o Estado deu para aquele policial? Como é que você vai cobrar do cara algo diferente do que você ofereceu para ele? Isso é um contrassenso. De formação, de capacitação. Isso, você treina então ele assim... pro embate, mas exige dele entendi. Você só pode ser cobrado em cima do que é ensinado a você. Então, você precisa ter, sim, a capacitação, a condição de trabalho que atenda à expectativa social. E aí, as instituições precisam correr atrás e trabalhar. Hoje, a gente tem celulares apontados aí o tempo todo. E tá todo mundo filmando tudo. A gente tá num grande Big Brother. Os policiais serão cobrados. E cada vez mais é difícil ser policial, porque tudo seu está sendo avaliado. Então, você precisa ter a contrapartida de especialização o tempo todo. Eu fazia, antes das minhas meninas, né? Que eu tô com um monte de bebê em casa. Eu fazia um curso, um treinamento tático e operacional por ano do meu bolso. A munição era custeada por mim, sabe? Para que eu pudesse me manter em situações de crise com uma postura mais exemplar, como a que querem de um policial. Mas mesmo assim, já passei apuro, já passei perrengue. Agora, o ideal era que isso fosse fornecido pela instituição, que fosse obrigatório, né? Que fosse o tempo todo, que fosse com folga. Eu tentei fazer um curso de arma longa e como eu sou nova da última turma, até hoje eu não consegui. Até hoje, eu acho que tive que fazer por desde fora. 2014. Mas na hora até do pega hoje. pra Nova capar, de vão te 10 anos, exigir né? que você... Nova de 10 anos de casa. Eu tive que fazer por fora. Então, Mas na hora do ainda... pega pra capar, vão te exigir que você tenha um conhecimento sobre aquela arma, porque a instituição tá lá, né? Não, Tipo não, assim... até que não me exigem, então porque tá. eu não sou Então- obrigada então é a usar esse armamento. Então é Mas difer- esse então é armamento não diferente. oferece uma segurança melhor à minha equipe? Exato. Então não seria ideal que eu Sim. pudesse utilizá-lo? Ou que eu pudesse avaliar, de acordo com a minha conveniência, a minha expertise, o que eu quero usar para proteger? Porque assim, tem uma polícia lá na Austrália, que assim, a arma tá lá. Então se vira, tá? Você que tem que ir lá. Eu vou te dar um... Mas isso é lá na Austrália, viu, gente? Não é aqui, não. É porque, assim, acho que todo serviço público na polícia também. A lógica é, quanto mais preparado você é, mais demandado você vai ser. Burro bom, carga nele, né? Burro bom, carga nele. E aí, a questão da saúde. Botar lá. Existe a policlínica, é deficitário para os policiais, porque se não fosse, não teria tantos policiais adoecidos. Certo. E falta um trabalho de prevenção. Isso aí é quase que 100%. Espera-se o policial adoecer. Porque qual é a praxe? Como a gente teve aquela situação do policial militar. Ah, não, tá com problema e tal, então põe ele em tal lugar. Colocou ele na viatura, infelizmente teve aquela Deu aquele tragédia. negócio, é. Então tem muito isso. Ah, não, esse aqui não serve. Eu não vou tratar. Pega o policial, coloca lá. Pronto, aquilo lá é uma bomba relógio. Ele uma hora vai estourar. Estourou, né? Ele E não levou foi mais falta um. de falar, eu te avisei. Que aí agora, como diretor do sindicato, você tem que falar. A gente vem falando. Quando a gente pautou a questão da saúde mental, como a gente acaba tendo uma visibilidade maior dentro dos policiais civis, né? Eu mesmo falo, eu faço o tratamento. E tá tudo bem. Porque tem aquela questão, você é visto como um doido, é taxado. Preguiçoso. E quando você fala, muita gente vem falar, o que você tá tomando? Eu preciso, eu tô com um problema. Eu comecei a receber, eu lembro que a Luana até falou, Thales, você tá igual um para-raio, né? Ela chegou a comentar. E eu recebia, eu mandava pros Olha ele me diretores, entregando. quase todos os dias. O policial relatou pra mim que entrou em crise ontem, tal, crise. E eu falei assim, caramba, levei um susto. Eu falei, eu sabia que era muito, mas eu não tinha noção da dimensão. Nós fizemos um trabalho de levantar, fizemos um questionário, quantos policiais fazem tratamento. Foi um número extremamente alarmante, mais de 70%. Achamos uma pesquisa recente feita pelo Unisp, que deu 70, 71. Então ela corroborou, né, ela ratificou a nossa pesquisa. E eu lembro que já vieram me questionar, falar, vocês vão divulgar isso? Vai parecer que os
vai parecer que a um população monte de vai achar, maluco. a população vai achar que só tem maluco nas delegacias. E aí a resposta fala... E ela tem que saber, e ela tem que saber a verdade. Exatamente, tem, Não, Até exatamente. pra Calma, saber se calma. posicionar, não, Lu. Muita calma. Eu acho, Calma. olha só, eu acho que a população tem que saber a verdade, até para entender que esse Então. profissional de segurança pública, e o André daqui a pouco vai trazer uma ocorrência, que eu queria que vocês comentassem, por que, igual você falou aí, por que o policial agiu daquela forma? Sim. Porque, como você falou, a mídia cobra, todo mundo é contra a polícia, a mamãe é contra a polícia, papai, irmão, aí, peraí, então deixa eu ver se deixou outro ângulo aí, o policial civil, o policial militar, o bombeiro. Nós tivemos aquele, que a gente até esqueceu de comentar, um sargento do corpo de bombeiro, tu não lembra que ele roubou um caminhão lá no... Sim, algo que nem um doido aqui. E né? quer dizer, teoricamente, o corpo de bombeiro é uma instituição que deveria ser mais tranquila, mais paz. E o cara assustou, velho. Assustadão. O cara que pegou um caminhão e queria jogar dentro do Palácio do Planalto. Queria destruir. Imagine a nossa, que é 24 horas ali, pau dentro. Mas desculpa ter te atrapalhado. Não, eu acho que é por aí mesmo, assim. Mas toda vez que a gente, até aqui, como entidade representativa, a gente é muito cuidadoso. Sim. E tem que ser, porque eu, Luana, por exemplo, a pessoa mais otimista, talvez, que vocês possam cruzar. Tento sempre deixar o dia das pessoas que eu encontro um pouquinho melhor. Tive depressão pós-parto, por quê? Porque a minha ansiedade, o meu estado de alerta não me deixa mais. Não desligou. Não desliga mais. É sempre. Então, você vê realmente que as pessoas estão adoecidas. Porém, nós estamos em outros tempos hoje em dia, né? As doenças mentais, elas têm tratamento, elas têm medicações para compensar. Nós temos estratégias, né, comportamentais para aliviar isso. Nós temos prevenções. Nós temos uma série de coisas que podem ser feitas para que esse policial não venha ficar doente e, se ficar doente, que ele continue sendo uma pessoa normal, uma pessoa que possa conviver, que possa prestar um bom serviço. Agora, é um fato que a polícia adoece por si? Sim. A nossa mente não está preparada para o tanto de insight negativo que a polícia traz. Porque a gente tem assim, o pessoal da área de saúde também tem o estresse e tal, mas eles têm o nascimento, sabe? Tem os nascimentos, os partos, tem várias coisas muito positivas, o nosso é desgraça. Por isso que eu falo... É basicamente Por desgraça. isso que eu falo, Anitália de André, que isso aí tinha que ser na formação do policial. E tem um Você estudo não de tem, Harvard né? que fala que para você anular um insight negativo, você precisa de 8 positivos. Então... E não é isso que a gente vê em relação ao policial. A gente não consegue psicologicamente anular isso. Então, que a polícia vai te adoecer, Fato. fato. Você precisa se cuidar para fazer sua higiene mental e precisa ter os aparatos para, se você for o próximo, isso não ser uma tragédia. Ô, Thales, então eu queria resgatar aquela pergunta novamente. A PCDF tem feito esse acompanhamento que eu te perguntei? Aí você falou que sim. Só que aí depois você me trouxe um dado de 70% de adoecimento. Então, Tá surtindo efeito. tá surtindo efeito? O que pode melhorar? Como é que é isso? Você trouxe... Eu falo sobre a questão da identificação e cuidar desse integrante da instituição, né? Quando a gente falou do adoecimento, da bomba relógio e tal, a Polícia Civil do Distrito Federal, ela tem esse trabalho, esse serviço de cuidar do policial e entender essa dificuldade? O policial que, depois que ele adoeceu e tratou, ele vai ser acompanhado. E muito bem acompanhado. Agora, também tem um outro problema. Dentro da policlínica, são policiais que também passam pelos mesmos problemas que nós passamos dentro das delegacias. Falta Efetivo. de efetivo, condição de Então, trabalho. aquele médico da Polícia Civil, aqueles profissionais, eles também sofrem desse mesmo problema. Mas então, o que Você falta tá é doente, vai a... pedir ajuda pro doente. Eu falo, O doente pedindo ajuda pro doente. a instituição precisa estancar a crise de efetivo. Como Mas- é que você paga Vamos dar um exemplo, o médico, né? Que todo mundo fala, o médico ganha muito dinheiro. O médico vai ganhar aquele salário
extremamente defasado. Então, para ele não compensa. Ele fala, não compensa. Qualquer lugar fora eu vou ganhar 5, 6 vezes mais. Mas lá tem essa hierarquia maluca também ou não? Igual numa polícia aí de Nova York. Tem uma hierarquia. Quando você chega lá no médico, o médico tem... Ele é assim... Você tem que se enquadrar pro você médico. tem uma hierarquia... Doutor, lá, permissão para adentrar o recinto. lá na Austrália, a polícia da Austrália Eu tem não, isso. eu vou falar por mim, assim, quando eu fui acompanhado pela Policlínica, eu fui muito bem acompanhado pela Policlínica. E eu falo pessoal, porque não dá pra pegar essa questão de forma Mas é genérica. autodeclaração, né, Thales? Assim, não é o colega que fala, pô, vai lá na policlínica. Não, é você que tem que buscar, a maioria das vezes, né? A não Isso. ser quando há um fato muito evidente de adoecimento mental que você é encaminhado. Normalmente, você que tem que procurar. Mas a questão é que não tem o preventivo. Acho que essa foi a questão. Né? Porque depois que adoeceu... Ou um acompanhamento, que alguém fica de Não, olho. porque pô, depois que tem um adoeceu, comportamento ali que- o tratamento Entendi. não é quebrei um braço e 15 dias ele volta. Aham. E pronto, 30 dias, vamos pôr. A questão de tratamento psiquiátrico é no mínimo 1 ano, 2 anos. E aí, se precisa afastar, se você afastar até certo tempo, pela legislação, aí vão te aposentar. E aí, Nós então, falamos aqui no programa passado sobre complicado suicídio de policial, mas foi muito voltado para policiais militares. Parece que já foram Como é que é 9 isso esse na ano, PC? né? Pois é. Como é que é esse Tão índice na quanto, PC? enorme. É igual, Tão quanto. tanto Porque o quanto. nosso efetivo é menor, porque se você colocar na estatística, é o mesmo. E o fator principal, demanda. A demanda te arrasta. Porque quando você tá ali, eu vou puxar meu serviço, eu saio, vou curtir minha vida. Agora, quando você trabalha com demanda, aquilo lá fica nas suas costas e pesa. E com o déficit vai pesando cada vez mais. E a Luana falou de um ponto interessante aqui dos médicos. Quando a gente faz uma divulgação via sindicato de adoecimento dos policiais, a gente vê comentários, mas as categorias tal também adoecem. Só que meu pai, eu estava conversando com meu pai agora, meu pai é policial civil aposentado. Qual é o fator determinante? Porque eu cresci ouvindo meu pai falando dos amigos que faleceram, né, que se autoeliminaram. O fator determinante é quando você pensa em autoeliminação, a sua arma está acessível, você vai lá e rapidamente você compra. Que é Isso não acontece com nenhuma outra carreira. Que é uma carreira de risco, como o doutor tinha Né? comentado, né? É um médico tal, porque é muito pesado um plantão, um médico, mas você pensa em autoeliminação, você... Não vai O que pegar é que eu vou fazer? bisturi. Não vou. Agora a arma não. Então é muito delicado e tem que ser. O policial, quando... qual é o preço de arriscar a vida? A sua vida, né? O que você dá em troca? O teu tempo, tudo. Nós damos a vida. Então isso é muito caro. E o Estado não te garante essa contraprestação. Nós falamos isso até de um juramento lá também da polícia da Austrália, né? Que coloca assim, quando você vai fazer o juramento lá, você fala com o sacrifício da própria vida. Desculpa, gente, porra nenhuma. Não é com o sacrifício da minha vida. E minha família, e o minha povo. família. Então, né, com risco, tudo bem. Com risco, porque é inerente da nossa profissão. Eu podia e devia. Isso. Agora, com sacrifício, Eu acho que você pode até, assim, num pensamento mais de combinados, negociar seu tempo, saber que você está correndo risco de adoecer. Os trabalhos difíceis precisam ser feitos por alguém. sim. Mas os pactos, eles precisam ser justos. E respeitados, né? Justos, respeitados e proporcionais. Então, quando existe uma desproporcionalidade, isso precisa ser reajustado para continuar tendo o mesmo resultado, né? Senão a gente vai ver aí a galera entra com atestado, não volta mais, porque o pacto não tá justo. E não é um atestado falso, não. É um atestado real. Só que a gente tem gente com atestado real trabalhando porque é vocacionado. Então, é E isso. é o jeito também, né? Porque tá com Sim, defasagem. assim, até isso. Quando você é constatado com um problema mental, um adoecimento mental um pouco mais gravoso,
O policial, a primeira coisa que ele recebe é a arma. E aquela arma ela é entendida como uma extensão do seu corpo, talvez, né? exatamente. Para muitos policiais. No E militarismo é exatamente existe assim, uma extensão do seu postura que é autopreventiva de suicídio, que é de retirar desse policial a arma dele. Então, muitos policiais têm medo de procurar ajuda e ficar sem a sua arma. Ele tem medo porque ele vai ser afastado do serviço, ele vai ser proibido de fazer o serviço voluntário, que tem dado um acréscimo de renda e permitido que a gente consiga honrar alguns compromissos e alguns sonhos para as nossas famílias. Então, esse medo de retirar a arma, esse medo da consequência de ser detectado como alguém que está com a saúde mental fragilizada, é complicado para que a galera queira trabalhar isso. Por isso que eu te falo que isso é um pensamento meu, que a sociedade tem que saber disso, tem que abrir essa caixa de Pandora. Eu e André, e aí você pode entrar naquela ocorrência que você falou que ia perguntar para os dois, que de repente a sociedade tem que ter outra visão. A síndrome de super-herói, a gente tem que superar isso e a sociedade também tem que superar. Porque nós somos um profissional que estamos ali, temos uma família, temos uma vida. Não é você vestir a capa, o colete da Polícia Civil, a farda da Polícia Militar, e agora não, agora eu mando, eu sou o dono do mundo, sou o super-herói. Porque o super-herói pode trabalhar 15, 20, 24 horas de serviço em pé, sem comer, sem beber. É por isso que aí, às vezes, você fica chateado, comunidade, quando você vê uma viatura, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, às vezes fazendo um lanche. Para caçar bandido. Não, nós não somos uma máquina, não. Né? Mas... A humanização do policial, sim, né? E isso que eu te falo. E a que instituição... não prejudica a eficiência do serviço. A instituição não faz isso. Infelizmente, a instituição não faz isso. Hierarquia, disciplina, participação não quebra hierarquia e disciplina, não. Não quebra. Muito pelo contrário, agrega valores. Mas as instituições, pelo menos aqui eu pertenço até hoje, ela não vê assim. Então, é dificultoso e triste quando a população vê e cobra daquele profissional demais. Porque é só porrada. E as decisões são tomadas. À luz de quê? 5 segundos? 2 segundos? 5 segundos você já morreu. Você não vê uma cobrança de outras instituições. Né? Você vai no hospital... Morreu alguém na meia de cirurgia, morreu. Agora, da polícia é algo como se você fosse um super-herói mesmo, que você não é de carne e osso e não interessa. Meia-noite, você vai dormir agora. Tem tá de outras errado. categorias também, sim, mas assim, menos agressiva, né? Menos pessoal. Eu acho que na polícia é muito incisiva a cobrança de qualquer errinho. E esse pacto que você falou aí também é transformado desde o material. Né? Por exemplo, eu não sei na Polícia Civil, na Polícia Militar você não tem um colete pensado para uma policial feminina. Na Polícia Militar você não tem. Né? São corpos totalmente diferentes. Então, assim, o armamento, o equipamento que você tem lá, muitas vezes eu tive que fazer isso também, comprar o meu equipamento, sim, porque a instituição não... E é por isso, e também assim, é difícil, pensando institucionalmente, você comprar coletes que se adaptem a todo mundo. Então, o formato indenizatório, quando às vezes a gente luta por um formato indenizatório, que você busque o seu material ideal, que se adapte ao seu corpo, à sua mobilidade, às suas necessidades, muitas vezes é criticado, né? O pessoal fala, isso é farra, não sei o quê, com dinheiro público. E não é isso, é assim... A polícia comprou um colete que o P fica pequeno em mim e o M fica grande e eu não consigo fazer o saque rápido. E isso numa operação pode custar a minha vida e pode custar a sua vida. Então, é uma diferença que não tem preço. E a né? comunidade, por isso que eu vou bater muito, a comunidade tem que saber tem que disso. Saber. Que ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado para não descredibilizar o policial, a polícia, e não fragilizar as instituições. Eu acho que fortalece. Depende. Eu acho que fortalece, porque eu a acho que gente fortalece, vem num André. movimento de descredibilizar instituições e de desrespeito perante os policiais,
Sim. que exige de nós sempre uma responsabilidade no trato dessa informação. Mas sabe? esse lado aí, Luiz, penso eu, é só para quem tá lá na casta mais em cima. Eu penso, quem tá ali realmente, quem precisa do serviço do policial civil, do policial militar lá na ponta, e você sabe disso do nosso Paraná Park, né? Você sabe disso. Esse cidadão que tá lá, que levanta cedinho, que precisa fazer aquele trajeto até a parada, esse cara aí sempre vai apoiar. Esse pessoal sempre vai apoiar, mas para ele apoiar, ele precisa também saber dessas como é que eu posso dizer? Dificuldades que a polícia tem. Que aí ele passa até a te ver como um ser humano também. Mas, Então, Sérgio, mas gerando aquela empatia. Isso tem algum problema, se for muito solto, em relação à autoridade. Sabe? A gente também precisa que a excelência do serviço prestado seja reconhecida, apesar de todas as dificuldades, para gerar a obediência. Sabe? Que a gente tem mais dificuldade. A cada evolução tecnológica, a gente tem tido mais dificuldade, porque focam nos erros e aí as pessoas passam a não respeitar mais as abordagens, passam a desrespeitar os policiais, a não confiar no serviço da polícia. E, por exemplo, a gente faz às vezes algumas intimações, o pessoal acha que é golpe. Então, assim, a coisa ela precisa ser equilibrada, sabe? Se a gente humanizar demais, relativizar demais também, correr muito solto, Pode ficar descredibilizado. pode ficar... Mas, Sérgio, corroborando o que a Luana tá falando, todos os dias a polícia cumpre diversos mandados, não só de prisão, mas de busca também. E aí sempre tem essa resistência. Você entra numa casa e tudo e já vem com... Não, o que ela tá falando... correndo aqui porque ele A polícia... tem? Se você se enfraquece institucionalmente, você perde autoridade naquele cumprimento daquele dever, né? E aí a situação evolui, o pessoal vai pra cima de você, te hostiliza, vizinhos e junta a comunidade lá não vai levar, quer arrebatar o preso, atrapalhar a busca. Então, acho que o que ela está falando ali temos que ter essa visão que você está falando ali da humanização do policial, desestigmatizar essa questão, né? Mas a gente cobrar de uma forma que preserve a questão institucional de pública. não perder Mas é a lei, né? Mas aí nós já temos a lei. Então, mas a gente precisa Se ter a eu te lei dou uma precisa... ordem, se é assim, isso é o meu ponto de vista, viu, gente? Se nós estamos numa ocorrência, nós já falamos assim, vai para a parede, aquele cidadão ele tem que entender que ali foi uma ordem legal, que eu não estou inventando nada. E quando ele começa a entender esse ponto de vista do policial aqui, ele vai entender que o policial está fazendo aquilo não é de brincadeira, não é de porque eu estou querendo humilhar. Quando eu peço para alguém lá na parede abrir as pernas, é porque vai facilitar o meu serviço para ver se aquela pessoa está armada ou não. Você entende isso? Eu acho que a lei já te proporciona isso, para aquela pessoa entender. Entender qual é a condição daquele agente do Estado que está naquele momento. Mas igual no caso dos que saiu agora, repercutiu nacionalmente a questão dos policiais de Goiás no cumprimento do mandato. Sim, aquela ocorrência que o André correu, mas ele está voltando aí. O endereço é o Ele correto. Então, ali... É o correto no Voltou. papel. No papel, o endereço é correto no papel. Os policiais cumpriram no que a gente fala que é o QTH, no QTH correto. Só que a população ali, eles que estão na residência, não, peraí, a polícia está entrando aqui, é uma autoridade que está entrando na minha casa. Eu tenho que ter consciência que é uma autoridade. Se eu tiver que questionar um erro, não vai ser naquele momento. Aquele momento lá é de autoridade, de ser coercitivo, de cumprir, de preservar, inclusive, a própria integridade deles, para que não tenha uma reação e desande tudo. E aí, em uma pequena oportunidade, divulgaram um vídeo, já falaram que estava errado, distorceu, gerou toda essa repercussão, né, de ter que dar uma resposta de um trabalho, então, de um trabalho correto. Então, eu acho que tem que ter essa preservação, porque hoje, igual a Luana falou, está cada vez mais difícil, mesmo você correto, vão tentar midiaticamente, publicamente, te minar ali, né?
E ali naquela situação, assim, a minha primeira análise foi o que a gente aprende e o que poderia ser cobrado deles, que provavelmente tiveram as mesmas instruções. Então, o que a gente aprende é que você entra, domina todo o ambiente, domina todas as pessoas no ambiente, ou seja, você passa por todos os cômodos, concentradíssimo e muito atento, porque nesse momento você precisa achar pessoas, você nunca sabe, é o inesperado. Esse é um diferencial da atuação da Polícia Militar para a Polícia Civil. A Polícia Militar está na rua, então vocês estão procurando... São os caçadores. o tempo todo, Sim. né? A A atuação da ocorrência Polícia tá mais Civil, visível. normalmente, ela é mais contida. E a operação é o momento de crise maior. É onde você está indo caçar. Então, é um momento de tensão, é um momento de atenção total. A entrada é o momento autorizado do uso da coerção. Porque você precisa dominar todo aquele ambiente e todas as pessoas que estão ali. Se né? protegendo ao mesmo tempo. Protegendo a equipe e a própria pessoa, porque uma reação ruim deles pode gerar autorização minha para usar a força. E isso é complicado, porque talvez não fosse o resultado esperado daquilo, né? Necessário para o delito apurado. Mas é o momento, sim, da coercibilidade. Então você entra e depois você pergunta quem é. Porque todo o papel já está no endereço certo. E, infelizmente, tem que ser assim. A gente não entra, e ali era uma operação de tráfico de droga, Sim. muito comum ter arma, muito comum. Então, muito comum ter alteração, muito comum ter barraco. Você entra, sim, para dominar. Depois você identifica as pessoas, depois você verifica se houve algum engano. É comum demais, gente. Pessoas moram de aluguel, principalmente os envolvidos em tráfico de droga. Eles mudam e em 30 dias, já não é mais a mesma casa. Se a polícia não puder, baseado numa investigação responsável, entrar nesses endereços, fecha as portas, desiste. O erro ali, você acha que foi mais de digitação? Não, ou foi... eu não acho que teve erro. Mas não era o endereço errado? Não, o endereço era o do mandado, eles cumpriram sim. a coisa correta. O mandado estava errado. Esse erro, porque você é o acha que foi de seguinte, André, digitação? não, na verdade é o seguinte, a gente tem uma dificuldade até quando você quer prender muita gente. Porque o Foram judiciário 80 mesmo, naquele dia, né? foram 80 mandados de prisão. Meu Deus. No estado. No estado. Ó, Para quantas, vocês sabem para quantas equipes? Só para aquela? Não. Deflagra Com várias junto. equipes. No Junta. estado inteiro. Não, Mas É, eu te mas digo eu tô assim, falando- ó, para você obter um endereço, vamos supor, uma ocorrência que você está trabalhando com a geolocalização. Você recebe um triângulo ali, ou um círculo, né? Você não consegue precisar aquele endereço Certo. com casa 15 ou 16. Aí você faz uma investigação preliminar e consegue ali verificar que aquela pessoa tá sempre em frente, sei lá, eu tô inventando, tá? Uma situação, em frente à casa 15. E aí você pede a autorização judicial para aquele endereço. Nem sempre você consegue verificar a pessoa entrando na residência sob pena de queimar a sua investigação. Então, não é sempre que você vai ter absoluta certeza daquele endereço. E um erro dessa natureza faz parte do custo da investigação. Infelizmente, o endereço não era o correto, o portão foi quebrado, as pessoas tomaram um susto. É dever do Estado indenizar esse portão? Sim. É dever do Estado, de repente, acolher essas pessoas e indenizar um dano moral? Pode ser que seja. Né? Isso é diferente de haver um erro na operação e o respaldo que a polícia do Goiás fez com excelência na nota ao que foi feito. Porque o que foi feito é o que deveria ter sido feito. Existe a possibilidade. O que acontece hoje é porque as coisas estão tão rápidas que o certo é o que foi primeiro. O pessoal Sim. quer ganhar tudo no grito. Hoje em dia é tudo no grito. Né? E, Gravou, assim, colocou na rede, por caiu. experiência, nós vamos fazer 10 anos de polícia, eu preciso ouvir as duas partes para tomar. A gente não trabalha como a Luana começou aqui a fala dela, falando que é uma polícia sistêmica acusatória para buscar a condenação. Não, a gente trabalha para buscar a verdade.
Então, naquele momento, como que você faz um pré-julgamento da situação? Como já condenaram eu tenho que levantar, eu tenho que analisar. E a questão do erro pode recair no Estado em si, mas não nos policiais. Porque se você tiver um efetivo suficiente, que eu tenho certeza absoluta que a Polícia Civil de Goiás também passa por uma crise de efetivo, quando eu perguntei, vai ter um policial monitorando 24 horas ali para falar, não, esse aqui é absoluto. Não, e mesmo assim vai ter mesmo situação assim que você vai não ter vai situação. chegar e vai precisar ir até lá para Então, descobrir se é ou não. É isso que eu te perguntei, quantos policiais em cada equipe ali, né? Não 80, sei, então essa você informação imagina... Agora vamos falar assim, o o que eu efetivo percebo da grandão que população, e vamos falar de forma mais abrangente do brasileiro, e eu tenho percebido isso, que a gente é sempre, que é o dever também, a gente só critica. A gente tem meio que uma síndrome de vira-lata, ao invés de falar, poxa, minha polícia está trabalhando ali para cumprir, para prender um traficante. Não. Primeira crítica é criticar a polícia. E fazendo uma analogia ao super-herói, aos ídolos, quando você fala de um ídolo no esporte, você fala, Ronaldinho Fenômeno, ele é idolatrado no mundo inteiro. No Brasil, ele teve a situação lá, não é? Sim. É sempre dessa assim, forma. você só foca nisso. E a polícia vive isso. A polícia trabalha. Quando a gente pega um problema de algum policial, que acontece em todo o serviço público, eu tenho um problema, o policial que desrespeitou alguém no atendimento ao público, no plantão, reverbera e pronto, parece que é a regra. Não, ali 99% são pessoas comprometidas, são pessoas, trabalhadores que estão prestando e um excelente serviço. Há pouco, a troca deficitária, inclusive, que o Estado mal remunera. Então tem todo esse fator que a gente precisa perceber que é uma cultura do brasileiro. Pois uma cultura do brasileiro que a gente tem que mudar. Essa cultura que a gente vai Eu percebi isso que eu tô tentar. falando. Né? Sabe, Thales? Essa cultura que a gente tem, Você tem pode que falar do fazer. Pelé. Sim. O Pelé errou o gol do pênalti. Só foca no ruim. O cara é um Pelé de é segurança ruim. pública, gente. Segurança pública sempre foi Segurança tabu. pública, exato. Sempre foi tabu em falar de segurança pública no Diferente país. disso, assim, Tá desculpa. doido. Não, pode continuar, Lu. Diferente disso, assim, a primeira vez que eu olhei a cena, né, que eu assisti ao vídeo, eu fiquei procurando o seu espelho, é natural a gente Sim. olhar o seu espelho, então foquei na policial feminina, assim. E percebi que muitas das críticas, elas ainda estão atreladas ao tabu do exercício da profissão policial das mulheres e tabu ao emprego da violência por parte das policiais femininas. Ou seja, se fosse um homem não ia acontecer. Talvez né? não assustasse tanto Isso, quanto fosse um homem, aquela tá mulher normal. com a Como é uma arma mulher- empunhada daquela maneira. Mas se você olhar sob a perspectiva de treinamento, Uhum. eu pude observar tanta coisa que se eu fosse o governador do Goiás, eu tecia um elogio para policial. Ah, não, Porque- ele vai pra equipe inteira. Porque ele Ó o Pois corte aí, é. ó o corte aí. Ele ó. Pois adora é. isso aí. Ó o corte. Um elogio. Posso te Ele falar vai. alguns aspectos? Controle de cano. Aquela moça não estava tremendo. É uma situação de nervoso. É comum que você esteja tremendo. Ela não tremia. Marcialidade no olhar. O olhar dela de impor medo aonde ela tá entrando. Ou pelo sabe? menos autoridade. Autoridade. Não, mas ela tava com a marcialidade, um olhar devorador, um olhar que é treinado na academia e que nem todo mundo consegue fazer. Principalmente Igual o olhar do ainda Sargento Voigt, a né? mulher que tem a sua doçura, Sargento Voigt, né? E a gente tem também ali uma coisa que me chamou muita atenção, controle da segurança. Como é que você sabe que aquela moça não ia atirar? Ela estava com o dedo fora do gatilho. O que é mais incomum ainda numa situação de crise, de medo. Ela não estava despreparada ou emocionalmente desequilibrada ali. Ela estava, pelo contrário, muito bem treinada, né? Mesmo numa situação de barata voa, assim. Então, eu achei sensacional. Mas e a mão no pescoço lá da moça? Você acha que não... Então, olha só. Quando a Não gente passou entra da numa conta? casa, depende. Quando a gente entra numa Você casa, é do direito, né? Depende. todo mundo vai dizer que não conhece o alvo, todo mundo é inocente Verdade. e todo passo da polícia é excesso, abuso e agressivo.
Então, tudo isso é uma realidade em quase 90% dos cumprimentos. Então, eu já tive situação de entrar numa casa, dizerem que não conhecia e o cara estava dentro do forno. Poderia estar armado, poderia ter me matado. O cara estava atrás de uma porta, embaixo de um sofá. Certo. Então, Mentindo o nome. mentindo o Porque a nome. mulher lá, ela poderia ter sido ela o alvo e ela naquele momento ali. E o vídeo ia divulgar, ia dizer, ia criticar a polícia. Digamos que aquela mulher da residência tenha sido realmente o alvo, né, do cumprimento do mandado de prisão. Pronto, mas o vídeo ganhou no grito. Até justificar que ela era... Não, isso aí não interessa. Isso aí já não dá mais mídia. É. Já lacramos aqui em cima. Quando sai a notinha lá. Pronto, E aí, é. quando você vê uma Entendeu? mão no pescoço, é porque nas situações que acontecem normalmente, várias das vezes, aquilo se mostrava necessário. O alvo estava na casa, né? O que precisava ser feito era aquilo ali mesmo. Então, assim, Uma reação putativa, inclusive. Na por iminência isso eu te digo. Isso, né, depende. de acontecer É algo. o momento da coercibilidade, de dominar o ambiente. Eu entendo tudo isso, tá? Porque eu tô falando com a agente Luana. Luana. Agora eu vou falar com a mãe de 3 filhas, né? Que você falou? Isso. 3 filhas Luana. Tem como separar? Dentro de casa. Tem. Total. Não, é só uma pergunta. Eu fiquei Calma. 7 anos lá no BGP, o Cabo Moura era um, o André Moura era outro. Isso eu falo porque eu vivi Sim, isso. só foi uma pergunta. Do corpo da guarda pra dentro eu era um cara. Todo mundo ficava de cara que me conhecia, que serviu lá comigo. Quando eu saía aqui fora, eu era um cara bacana, sorridente. Lá dentro eu tinha que cumprir uma missão, tinha uma porcaria do RDL nas minhas costas, e era missão dada, missão cumprida. Não é à toa que eu fui praça mais distinta. Aí o que acontece? E nunca puxei saco, graças a Deus, fique registrado. Essa culpa eu não vou levar. Então dá pra separar. Dá. Agora. Eu consigo te responder essa pergunta, Aí, porque o que já que me acontece? fizeram ela quando Pois eu me é. posicionei a favor da Porque policial. aquele desespero das crianças, e eu não tenho filho, mas tenho sobrinho, eu sou louco por eles, cara. Nossa, você olha pro meu sobrinho assim, você tá elogiando ele, eu tô com medo de seu elogio agredi-lo, porque, sabe, 4 anos, 5 já, e tal, então uma criança, aquela coisa toda. E tem um outro lado. Aí, que você vai responder, mas eu já quero deixar aqui mais uma pergunta. Depois de esclarecido, porque chegou um momento que foi esclarecido ali. Sim. E o vídeo não encerrou. Depois que se esclareceu que, inclusive, assim, a pessoa que tava pra ser presa nem sabia, que ela própria foi lá e aparece a carinha dela assim no vídeo, ai gente, o que tá acontecendo aqui? Aí quando descobriu-se que era ela que era pra ser presa e tal, não seria importante também uma postura diferente também do outro lado? Falar assim, ô cidadão, você tá puto aí, né? Você tá estressado, mas deixa eu te falar um negócio. Nós erramos aqui, vamos conversar aqui. Vamos, não é abaixar a bola, não, vamos abaixar a bola nós aqui, que nós erramos também, ou houve um equívoco, a pessoa já foi detida ali e tal. Vamos buscar um café ali, dar um abraço na criança. Isso não é importante Essa é a postura também? ideal, que o treinamento de inteligência emocional das forças e da população reciprocamente promove. Essa é a situação ideal. Eu, Luana, que tenho muito treinamento em inteligência emocional e acompanhamento psicológico, consigo pedir desculpa com uma certa facilidade. Segundo meu marido, até mais do que devia, que é de um ponto irritante. Mas assim, existem rusgas que, no calor da emoção, é difícil de você superar. Então, talvez naquele momento possa ter sido muito para aqueles policiais reconhecerem que houve um equívoco não proposital e agir e retornar a emoção, né, abaixar o grau. Mas, por exemplo, em equipes minhas, nós já no dia seguinte, mesmo sendo o alvo certo com a prisão, fizemos uma vaquinha e consertamos portões. Isso existe, só que isso não é mostrado Ia comentar depois. isso agora, já. Isso não Muito, dá muito notícia. Então, isso não é reverberado. Ficamos com essa injustiça depois. Mas Mas é eu quero falar muito uma coisa comum. não sou eu o entrevistado, mas eu queria agora dar o meu depoimento. Eu discordo, porque eu ouço isso de todo policial. É todos. E eu conheço demais. São muitos, inclusive familiares, são oficiais superiores, sargentos.
que a sociedade não gosta da polícia. Quem não gosta da polícia é exceção. A sociedade gosta sim da polícia. E eu ainda trago para as redes. Você usou a rede, eu ainda trago para as redes. Entra naqueles grupos que tem polícia pegando bandido de forma truculenta. O aplauso é 90%, 95%. A questão é que quando volta, assim, tipo assim, por exemplo, ontem eu vi um vídeo de alguém algemado, eu não sei o que o cara fez, mas nesse caso não interessa o que ele fez. Ele é algemado deitado, aí o PM vem mesmo deitado, dá uma bicuda na cabeça dele. Isso aí não tem nem, mas não viu o que ele fez. Não interessa, isso aí já não se discute. Aí quando se vê algo desse tipo, aí a proporção do contraditório é menor. Ou seja, quando as pessoas vão bater naquele policial que chutou a cabeça do cara, você vê que grande parte, quase a metade, ainda fala, não foi nada, caiu, tem que ver primeiro o que o cara fez, eu tô mais do lado André, da polícia. Eu acho que grupos, quando você pega ali uma publicação, é muito limitado para falar da regra. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Compara a ação das polícias de outros países, que nos Estados Unidos ali, que às vezes o policial tá sozinho, inclusive, né, porque ele tem todo o equipamento para chamar apoio. Quando ele vai realizar o trabalho dele para deter alguém, a população toda vai apoiar. Isso aí eu te falo também de vários vídeos, e ele recebe todo o apoio. Aqui, não só no Distrito Federal, no Brasil inteiro, mas aqui no Distrito Federal, eu te garanto que você vai prender alguém e a população vai arrebatar aquele preso, vai te hostilizar, vai tacar pedra. Eu já ganhei né? lá no nosso Paraná. Porque Já eu sou jogaram nascido e coisa criado em no mim Paraná. na festa não, junina, não. negativo. Já, Itapuã. Negativo. No Paraná. Já jogaram Sim. coisa em mim. E eu Mas foi sou... Paraná aquilo, não foi, não? Ainda posso te dizer uma coisa. Eu gosto da polícia, mas eu sou um crítico. Que, Não é. Viu que aí? você Não me é. perguntou o que a Luana mãe pensaria. Vamos lá. Você só perguntou isso porque o pensamento do policial e da população não é coincidente, senão você nem me faria essa pergunta. É diferente. Mas aí aí eu volto a uma pergunta que eu fiz ao Doutor Lacerda. ao doutor Lacerda. O policial, quando ele entra nas fileiras, independentemente de qual seja, ele não se exclui da sociedade, ele não se acha, agora eu tenho uma quadrada na cintura e um par de algemas, agora eu já não sou mais sociedade, eu sou policial, então, entre aspas, nós somos o quê? Oponentes. Eu acredito que não. O que eu vejo, assim, hoje, quando se mistura muito política com a atividade em si. Todas as atividades e voltado pelo tópico da polícia. E quando você faz todo esse emaranhado ali de confundir o trabalhador com o Estado, e aí pode ser que você se sinta, mas o policial, ele, na percepção de servidor público, de buscar os seus direitos, ele não se divide da sociedade. Inclusive, como a gente começou aqui a falar de polícia comunitária, há sempre uma busca de aproximação. A gente vê os vídeos ali, os policiais jogando bola, né? Os meninos estão lá jogando bola na rua, o policial integra, faz esse serviço. Eu vejo muitas ações aqui no Distrito Federal de policiais que fazem ações solidárias para aproximar. Então, gente inclusive, fazia, mas eu para pessoalmente, buscar essa Mas aí, Teres, tem uma diferença que eu acho aí, eu não vou discordar de você. Aí, como você falou, aí são de policiais, não da instituição. Sim, é diferente. Não é da diferente. instituição. Diferente, perfeito. Aí nós estamos falando então de políticas públicas dentro da instituição. Entendi. Você não Entendeu? tem, porque você Não veja tem. bem, Tem. tudo que eu passei é o seguinte, quando a gente entra no portão, né, parece que a gente veio de outro mundo. A instituição vai lá e te tira de dentro da sociedade, te coloca dentro da instituição e aí você é inimigo, você vira inimigo. Porque, como diz o subtenente Gonzaga, um abraço, Gonzaga, que estiver nos vendo aí, nós somos formados para combater o crime. E não para Lidar com a sociedade. com a sociedade. Né? Então, assim, eu discordo dessa fase aí, porque a instituição não quer, como você falou, eu acabei de falar, prevenção não dá voto.
Perfeito. Como é que eu vou fazer uma prevenção, por exemplo, dos cursos de Proed? Você já fez Proed, né? Como é que foi o nome? Perfeito, exato. Ó, a Ellen aqui que está nos acompanhando aqui já fez Proed. Não tem como você ter números de prevenção. Agora, o carro roubado, a arma apreendida aí, tá Eu sempre falei muito isso, é oportuno você falar, por quê? Polícia Militar, vamos né, da Polícia Militar. Política de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública. Eles fazem a estimativa, quantos carros recuperados? Sim. Né? Por quê? Porque para mostrar, nós recuperamos... Poxa, mas se você recuperou um carro, você deixou que o crime acontecesse já. Mas se você evita que o crime aconteça, não dá voto. Não é isso? Sim, a política é fria nessa questão. É número. Tráfico de drogas. Há uma cobrança de quantidade. Quantos tráficos vocês fizeram ao longo do mês, ao longo do ano? Tanto. Mas o que virou de efetivo? Porque aí vamos falar de polícia civil. A quantidade de falar assim, todo dia, se for na rua agora ali, você pega uma venda ali e faz um flagrante de tráfico. É tráfico. Mas não, eu quero desestruturar. Eu preciso de tempo. Eu tenho que monitorar, semanas e tudo. Só que aquilo lá, para pegar um negócio bem feito, eu fiquei ali um mês, eu não fiz nenhum tráfico. Aí, para a instituição, para a secretaria, né, para o governo, eu não estou produzindo, eu não estou fazendo muitos tráficos. Você foi proativo, aí, mas eu tirei pela raiz. Deveria ser evitar. Entendi totalmente. E isso é muito dentro da Polícia Civil, a circunscricional que eu falei, existe as SRDs, que são as seções de repressão às drogas. Eu acredito que é quase que exclusivo do Distrito Federal. E aí nós temos a CORD. Trabalham muito, que são coisas maiores. Mas para uma questão efetiva, uma seção de repressão às drogas também consegue deflagrar, pegar ali, desestruturar organizações criminosas. Só que ela precisa de tempo. Só que esse tempo, ela não vai produzir números, que é o que é cobrado hoje. Institucionalmente, não. As SRDs vão fazer tantos tráficos. Porque chega no final do ano, o governo fala, foi feito, a polícia prendeu, número de tráficos, esse. Não, mas e a efetividade disso? De realmente você... O traficante hoje, como eu falei, não é a droga. O traficante é o dinheiro, é o patrimônio. Quando você faz uma lavagem de dinheiro, e isso a Polícia Civil sabe fazer muito bem feito, se institucionalmente fosse colocada para fazer isso. Nas pontas. Eu não quero número. Eu quero efetividade. E a população precisa enxergar para que cobre isso. Porque aí prende o cara ali simples... Mas é isso que eu estou te falando. Parte do policial, não parte da instituição. Parte do policial. Como a minha amiga Luana, que a gente trabalhou aquele projeto teu lá das meninas lá, que você fazia... do projeto de defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica. E de repente acabou. A Luana saiu, acabou aquilo. Acabou aquele projeto lá. Então, assim, mediação de conflitos, acabou. Então, assim, parte do policial, não parte da instituição. E aí eu fico meio chateado, né? Diversas que a gente faz assim, as forças de segurança ela faz políticas de segurança pública e as políticas públicas de segurança vêm só para auxiliar, seria um braço a mais da comunidade para o Estado, mas eles não veem isso, cara. O que a gente espera é efetividade, né? Eu vou dar um exemplo de Planaltina. Planaltina sempre viveu guerras de gangues entre grupos rivais, e eles foram se estruturando. Os crimes organizados ali de estados que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não cita porque quando você cita o nome, você fortalece o crime organizado, né? Esses crimes organizados já estruturados no Brasil tentam vir e tentam focar nesses grupos. Então, vou dar o exemplo de Planaltina. Planaltina foi uma das satélites que mais teve redução de homicídios. Por quê? Porque o foco das delegacias 31ª, 16ª foi desarticular esses grupos rivais. Foi tirado as lideranças, né, de cada grupo, foi enfraquecido, não tinha mais os aliciadores, os menores que vão executar, tudo foi muito organizado. Isso ao longo do tempo ali, tem 10 anos de monitoramento desses grupos, dessas guerras. E aí
o Planaltina hoje, acho que tem menos homicídios do que plano piloto, se colocar na balança. Só que, quando você diminui o número de crimes que estavam ocorrendo, politicamente você não prende mais eu tô prendendo tantos, né? Isso não vende, isso não dá voto. Se tivesse muita guerra, muita gangue, muito homicídio, e você tá prendendo todo mundo, aquilo lá todo dia você ia ser o melhor policial do mundo, né? A melhor unidade do mundo. Todo dia tá na TV prendendo. Porque morre ali. Agora, a gente conseguiu, a Polícia Civil, né, conseguiu, claro, a parte que cabe à Polícia Civil, porque quando você fala em redução, você fala de segurança pública, você fala de Polícia Militar, você fala, né, eu tô, né, dentro do âmbito sistema, mas dentro do âmbito da Polícia Civil, fazendo esse trabalho de desarticulação das gangues, houve uma queda drástica que é bom para a população, por mais que não venda. Porque eu tô falando aqui, eu tenho certeza que vocês, se não conhecem Planaltina, devem imaginar, não, Planaltina é muito perigoso, porque eu escuto até hoje, né? Você mora onde? Planaltina? Eita, Planaltina é muito violento. Quem vem do plano piloto, não, vem aqui em casa, vamos tomar uma cerveja. Não, Planaltina, eu posso deixar meu carro aí na frente, não vai ser roubado. Aí eu falo, não, a gente fez um trabalho bacana para reduzir. Mas isso a população não enxerga. Por quê? Porque a política não é voltada para isso. André, enquanto a Luana ali vai se preparando para responder a pergunta de 1 milhão, o que os nossos internautas têm que fazer para nos ajudar a levar essas informações? Curtir, compartilhar, comentar, perguntar. Falava-se muito. Se inscrever, ativar o sininho. Exatamente. Tá vendo aí, André? Aprende. E compartilhar de novo. Agora faz a pergunta aí. Antes de eu fazer a pergunta de 1 milhão, crucial de 1 milhão, eu queria perguntar o seguinte: e o Simpol? Né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o Simpol e a participação dele nessa implementação aí de melhorias e proteção do próprio policial. Eu falo? Pode começar. O Simpol foi o primeiro sindicato, né, das categorias policiais no Brasil. Foi o primeiro a existir. E ele existe com uma filosofia dos demais sindicatos de buscar melhores condições de trabalho, buscar que os acordos sejam correspondentes às responsabilidades. O Simpol toma todo esse cuidado no trato da informação dolorida e de visibilidade da informação valiosa. Então, o sindicato existe para abraçar o policial mesmo, agir aonde a instituição não conseguir agir e, por vezes, ser protagonista em criar soluções mesmo, né? Nós temos que ser muito criativos ali para inventar o que pode ser melhor e realmente agir junto com o policial. Na verdade, os sindicatos são os policiais, né? É verdade. Então, nós somos um coletivo que busca soluções para tudo isso de problema que a gente levantou aqui. E essa presidência me parece que vai mudar ou vai assumir uma presidência mulher aí? Não, o que a gente estava brincando é só porque o presidente viajou e formalmente eu estou respondendo pelo sindicato. E é a primeira vez na história, como a gente falou no começo, que uma mulher está exercendo esse papel ainda que interinamente. E talvez para vocês, rapazes, isso seja comum, mas para nós mulheres é muito importante e relevante quando uma de nós faz pela primeira vez alguma coisa, sabe? E ser mas nada a que pessoa... Mas nos próximos, né? Não, ok, mas assim, ser a pessoa que fez algo como mulher a primeira vez é de uma honra, um marco muito, muito relevante para mim. Eu sempre busquei ser uma mulher e tenho gostos relativamente masculinos. A profissão policial antigamente era uma profissão masculina. Sim. Nós tivemos recentemente o concurso da Polícia Militar com a cláusula de barreira de mulheres quebrada. Então a gente está vendo avanços nesse sentido. E o fato de termos um presidente que escalou na composição da chapa dele no sindicato essa possibilidade
é um avanço também em relação à mentalidade dos homens de honra, né? Que permitem que as mulheres tenham essa atuação equitativa. Porque a gente não quer ser melhor que um homem. Eu quero igualdade, né? Nas possibilidades. O que a gente chama na política de paridade de armas, né? É isso que a gente busca. E é muito legal poder exercer, ainda que rapidamente, e com a disponibilidade que o meu presidente, que ele é um presidente foda, virou e falou assim... Como é que é o nome dele mesmo, Luana? Enoque. É realmente, assim, um homem muito respeitoso conosco, muito acolhedor. E virou pra mim e falou assim, usa a minha sala, senta na cadeira. Ele nunca me deu tempo de fala, nunca me deu tom de fala. Então, ele realmente nos respeita muito. E ele é o primeiro presidente também né? aposentado, né? O Simpol nunca teve um presidente aposentado, veterano. Olha aí, nossa. Ele é o primeiro presidente a assumir. Nossa gestão está quebrando vários tabus. Ele é o primeiro presidente a assumir. E é muito importante porque nós temos a Polícia Civil tem 200 anos. O Simpol tem 35 anos. Então, são várias gerações. A geração diferente da nossa, né? Que nós somos do último concurso 2014. E é muito importante, porque você tem muito sindicalizado, aposentado, e ele precisa ser ouvido, ele precisa ser respeitado, ele precisa que tenha, e quando você tem uma representatividade, assim como a Luana está falando, que é uma questão das mulheres, o Enoque, ele representa a classe de aposentados. Certo. Que hoje em dia, principalmente após reforma, a tendência é quebra de paridade de salários do aposentado. Os governos vão sempre querer dar benefícios apenas para os ativos, porque, que nem esses colegas agora aguardando as nomeações, e os poucos que entraram agora, nesse último concurso da polícia, eles já não vão mais aposentar integral. Então, qual é a perspectiva desse policial buscar uma aposentadoria com salário igual? Ele vai buscar os benefícios só da ativa, fazer um pé de meia ali e pronto. Então, é importante que você tenha um presidente do sindicato também, as representações dentro do sindicato com pessoas aposentadas para que sejam vozes dos aposentados, porque ninguém melhor do que eles para estarem ali sendo vozes, né? O legal, na verdade, é que todo mundo esteja representado, né? Nós buscamos na nossa composição ali, e isso é muito legal, o respeito ao coletivo na nossa gestão. Uma paridade entre homens e mulheres, agentes e escrivães e policiais de custódia e peritos, papiloscopistas e peritos criminais. Então, a gente tenta uma composição mais eclética possível. Eu não vi você falando em delegado. O Simpol, o delegado são outro separados, sindicato. é outra carreira. Entendi. Eles têm o sindicato próprio. Entendi. Então, inclusive a presidente lá é uma mulher. Isso é muito legal. Pessoal, a gente já está acabando. Eu sei que a gente ficou de falar aqui a pergunta de 1 milhão. Só que tem muita gente que vai ficar com essa dúvida, que na próxima a gente chama aqui a Luana para falar. Tá bom? Já vai abrir com ela? Já vai abrir com ela no próximo, já, inclusive. Tá bom? Então, guarda essa curiosidade de vocês aí pro próximo Comunidade Segura Podcast. E aí, minha amiga Luana, meu amigo Thales, eu já queria agradecer os dois e queria aí parabenizar por esse trabalho que vocês fazem à frente do sindicato. Tá bom? De ser que a nossa Polícia Civil, ela tá muito bem representada lá. É de extrema importância que a gente tenha uma Polícia Civil fortalecido, porque assim fortalece a segurança pública, a comunidade. E aí eu passo para você, minha amiga Luana, agora, e depois para o Thales, para as considerações finais nesse podcast. Vocês estão convidados para os próximos, tá bom? Obrigado. Foi uma honra enorme participar desse episódio. Estaremos aqui sempre que convidar. Eu acho muito importante que a gente possa promover o debate sobre a segurança pública, entrar naquelas questões que doem, para que a gente desmistifique, trabalhe, tenha ideias, crie em cima e possa vir a melhorar. Sérgio é uma mente incansável nesse quesito. Desde que eu conheci, fiquei encantada. E a gente realmente só vai conseguir progredir se estivermos sempre nos autoavaliando e nos reinventando, né? Não, talvez não com a velocidade que as coisas têm acontecendo, porque as instituições também precisam de uma estabilidade, mas sempre buscando tampar os gargalos e melhorar. É muito bacana esse trabalho que você faz, eu sou fã. Obrigado. E
também acho interessante valorizar o trabalho que nós fazemos e o trabalho que os policiais fazem também nas suas profissões, porque quanto mais consciência todo mundo tiver, mais fácil vai funcionar o exercício dos papéis e das atribuições de cada um. O do policial no seu momento de atuação policial, o do cidadão no seu momento em receber aquela atuação policial, da mídia no que deveria ou não circular, ou ser ou não manchete e enfoque principal, né? Só para frisar, o Sergião hoje, a meu ver, é a maior autoridade nesse tema aqui hoje no Distrito Federal. Vou chegar lá. Que é de Policiamento polícia cidadão. comunitário, com Exatamente. certeza. E foi o meu professor, então Pois é. eu fui bem treinado. E é isso, eu gostaria de agradecer ao André, super receptivo, ao Thales, Tamo aqui por pra estar isso. aqui, passar a palavra para ele. Sérgio, André, eu queria agradecer a oportunidade, porque a Polícia Civil, ela trabalha velada. E ela trabalha e produz muito. E são poucas as oportunidades que a gente está tendo aqui agora de demonstrar um pouco, porque a população olha ali a delegacia e vê os policiais no registro de ocorrência e acha que acaba ali. E existe um universo por trás daquilo. Aliás, começa ali, né? Começa ali, existe um universo e essa oportunidade que vocês estão dando aqui para que a gente possa falar um pouco é muito válido para a população, é extremamente importante. E também falar das pautas, das necessidades, principalmente desmistificar essa questão do policial herói, né? Que eu espero que todos possam vir a falar mais disso, que a gente é carne e osso, que a gente adoece. Eu gosto desse herói também. A gente não pode ser policial Né? humano herói? Porque eu acho que são oportunidades como essa que a gente vai tratar dos nossos policiais. Né? Já não falando de instituição, mas falando de nós para nós, né? Que são apenas nós por nós. Então é sempre muito válido esses momentos aqui para que a gente possa falar disso. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Então, Obrigado, galera, obrigado. termina aqui esse episódio. Lembrando que vai ter outros. Então, faz o que o André e a Luana aqui complementou. Clica no sininho, curte, participe, se inscrevam. Comunidade Segura Podcast volta no próximo semana.